Boa noite a todas e a todos. Agradecer imensamente esse convite aí do IBDU para participar desse congresso de discussões tão qualificadas. Um arquiteto urbanista aqui intrometido nessas discussões. Eu participo faz tempo dessa discussão e acho que isso é da maior importância. E, inclusive, na minha fala eu vou falar disso, da questão da importância de ser multidisciplinar. Eu não vou fazer uma leitura, como nenhum dos outros colegas, da nova lei, no sentido estrito de ficar analisando instrumentos, não é essa a ideia, até porque eu tenho feito uma leitura de que não se trata de uma lei de regularização fundiária. O babado é outro, né? A coisa é outra, é muito mais forte do que simplesmente regularização fundiária, né? Na verdade, o que a gente está vendo é um realinhamento, né? Colocar as coisas nos eixos, naqueles eixos que o país sempre foi, né? Por isso, essa imagem desse trem que vem para cima da gente, né? É isso que a gente está assistindo. É recolocar as coisas nos lugares onde elas sempre estiveram. O período que a gente teve aí de 2003 a 2015, na verdade, foi um período mínimo mesmo de respiro dentro dessa construção histórica que eu vou tentar mostrar, de uma tradição de privatização do patrimônio imobiliário da União. Como foi mencionado aqui no começo, eu tive uma grata experiência de trabalhar no patrimônio da União, entender um pouco o funcionamento daquilo. Uma outra proposta é entender esse novo marco fundiário como território a serviço da rentabilidade. E aí um tema que apareceu de manhã, a questão do nó da terra, e eu tinha colocado essa reflexão, na verdade, é um aperto desse nó ou é um novo nó que está sendo dado numa questão que não foi enfrentada de forma adequada na nossa legislação, nas nossas políticas públicas. E, de certa forma, um pouco discutir novos conteúdos para a política urbana e para a função social da propriedade, né? Então, esse primeiro aspecto aí dessa tradição da privatização do patrimônio imobiliário da União, a Patrícia abordou isso um pouco, começa lá na nossa famosa Lei de Terras, que nada mais foi do que a resolução de algumas questões específicas, questão de crédito agrícola, né? A gente não pode esquecer que isso foi pré-abolição da escravatura, onde um dos principais elementos garantidores de crédito, que seriam os escravos, dali a pouco não iam mais existir, e a terra entra como o grande garantidor. E era importante, nesse momento, fazer isso, inclusive, a partir da transformação da terra em mercadoria, colocar a terra como o grande garantidor desses financiamentos e um dos grandes motores, né, da nossa economia. E transformar a compra na única forma de acesso à terra, né? A gente dá um salto bastante grande, chega num outro marco jurídico importante da legislação do patrimônio da União, que é a Lei 97, o Decreto-Lei 9760, e a gente percebe aí o quê? Um esforço para definir o que é esse patrimônio da União, demarcar, identificar, mas a gente vê que as formas de destinação que foram eleitas, que foram escolhidas, elas pressupõem sempre a capacidade de pagamento. Elas quase nunca, ou muito raramente, estão vinculadas à destinação dessas terras para efetivação de políticas públicas, sejam políticas urbanas, políticas habitacionais, né? E é muito interessante ver, por exemplo, alguns critérios para aforamento naquele momento, né, que estão descritos aí, e que eles praticamente afastam a possibilidade de que ocupações tradicionais de baixa renda possam se beneficiar de instrumentos que foram criados, né? Quando se coloca, por exemplo, benfeitorias anteriores a 1940 e de valor apreciável, ou seja, a União só reconheceria dentro daquele novo instrumento aquilo que tivesse valor apreciável. É lógico que as ocupações tradicionais, as ocupações de população de baixa renda, elas não se enquadrariam nessa categoria de benfeitorias de valor apreciável. E, inclusive, uma sessão que poderia ser feita para estados e municípios, que foi largamente utilizada. A SPU, ela fez uma série de sessões para companhias de urbanização estaduais em vários estados, para companhias de turismo, para empreendimentos hoteleiros, ou seja, uma série de destinações nessa ótica
de pessoa física ou jurídica que mereça tal favor e que tenha condição de desenvolver algum tipo de aproveitamento econômico, né? Quando a gente chega aí já na 98, né, com um novo marco jurídico importante, o grande foco na administração do patrimônio da União era, né, uma possibilidade de ampliação de receitas do Estado. Então, o grande foco é oferir lucro, cobrar taxas de aforamento, de inscrição de ocupação, e, inclusive, estabelecimento de cobrança para projetos de interesse social. Não havia nessa legislação de 98 previsão de utilização deste patrimônio de forma gratuita, ou de forma que a terra compusesse parte do investimento de interesse social. E é lógico que assim, nem política habitacional havia, né? Então, essa questão da destinação de terras, ela se pautava, as terras da União, ela se pautava pela capacidade de pagamento, né? A Lei 11.481, que a Patrícia já citou, ela foi um respiro muito rápido dentro dessa tradição de disponibilização desse patrimônio imobiliário da União, né? No momento anterior, e uma coisa que volta hoje, esse patrimônio ele é visto, na verdade, não como um bônus, não como um patrimônio que pudesse, que é um patrimônio gigantesco, né? Há estimativas, porque a Secretaria do Patrimônio da União ela não tem identificado todo o patrimônio que está definido na Constituição. Há estimativas de que seria 1,5 vezes o território da França, é aquilo que a União dispõe de patrimônio público, né? De patrimônio da União, né? Com a Lei 11.481, vários aspectos do Estatuto da Cidade e da Agenda Urbana, eles entram na legislação do patrimônio da União com possibilidades de cadastramento dessas famílias, de destinação efetiva, de cessão gratuita diretamente às famílias, diretamente aos estados, municípios, a entidades que pudessem implementar programas tanto de regularização fundiária quanto de provisão habitacional. Inclusive levando para a legislação do patrimônio, por exemplo, o entendimento da aplicabilidade da concessão de uso especial para fins de moradia sobre o patrimônio da União, aplicar um instrumento que já era tradicional nesse momento, em 2007, a concessão de direito real de uso para a regularização fundiária, e uma discussão que foi travada dentro da SPU e no Conselho Curador do FGTS, por exemplo, de admitir a CDRU sobre o patrimônio da União como garantia real e aceitos pelos agentes financeiros no sistema financeiro de habitação. Então, esse momento foi um momento bastante importante, um momento de conquistas efetivas com relação a um olhar por cumprimento da função social do patrimônio da União, mas foi, como eu disse, um suspiro muito rápido, né? Inclusive com a implementação de gestão participativa, né? Uma experiência muito complexa, difícil dentro de uma estrutura de governo federal, mas a União passou a pensar a destinação de parte desse patrimônio por meio de grupo de trabalho, um grupo de trabalho nacional, com participação da sociedade civil, movimentos de moradia, reforma urbana, e GTs nos estados. Isso foi uma batalha desde do primeiro momento da reestruturação da SPU até os últimos dias, quando a gente estava lá, tanto para dentro do governo quanto para fora, né? Mesmo no governo democrático, em alguns momentos, era uma discussão bastante acalorada a questão de fazer uma discussão de destinação de patrimônio público de forma democrática e participativa. Isso, e hoje o que a gente tem visto, na verdade, é um arrefecimento disso. Pelas informações que eu obtive, esses GTs não se reuniram nenhuma vez desde o ano passado. Na Lei 13.465, a opção preferencial é a alienação, né? Então, de novo, aquela coisa de entender que o patrimônio da União é uma carga pesada, que significa um sacrifício gigantesco para o Estado ter que administrar. É lógico que é um patrimônio realmente complicadíssimo de ser administrado por essa extensão que a gente demonstrou, e aí se faz essa opção pela alienação, e uma opção
em condições extremamente favoráveis para todas as situações, inclusive aquilo que não é interesse público ou interesse social, né? Então, partida de 25% de descontos, por exemplo, alienação de imóveis inscritos em ocupação, os foreiros e os ocupantes podem eles provocar união no sentido de adquirir aquelas áreas, e quando se pensa, por exemplo, no instrumento da inscrição de ocupação, que é um instrumento precaríssimo de relação com as terras da União, e que a gente fez levantamentos na SPU de identificação de áreas inteiras que não tinham efetivo aproveitamento, que era um dos pressupostos para a inscrição de ocupação, que na verdade áreas de engorda, né, tanto no rural quanto no urbano, e essa possibilidade do interessado diretamente fazer a opção de compra. Não há destinação preferencial para políticas de HIS ou desenvolvimento urbano. Tem uma diretriz de agilização de vendas, estabelecendo métodos, utilizando métodos de avaliação que são questionáveis, inclusive, quando se pensa, são muito utilizados para fins tributários e são questionados dentro dessa finalidade, que é a famosa avaliação por trecho ou em massa, em que você não consegue capturar especificidades de determinados imóveis e imóveis que estão na zona urbana mais valorizada desse país, né? Com aquelas vistas maravilhosas que a nossa companheira de Salvador falou hoje de manhã. Então, você fazer alienação desse tipo de patrimônio em massa, né, avaliação em massa, e vender isso por avaliação geral, que pressa é essa, se não justamente aquilo que a professora Tânia colocou de manhã, que seria pagar as contas, né? Vender ativo para poder pagar as contas, né? A possibilidade de venda direta de até 2 imóveis, no caso de reurbier, isso é muito interessante, né? Quando a legislação patrimonial foi alterada nesse momento para poder fazer a transferência gratuita no sentido de consolidar sempre a propriedade plena, né, sem utilizar instrumentos que de alguma forma garantam a permanência da propriedade pública, garantindo uma manutenção de interesse social, a preferência é pela venda. Para a baixa renda tem uma série de regras e só pode ser feito uma vez. Para interesse específico, admite-se uma venda direta, sem licitação, para um residencial e um não residencial. E aí, isso é só a título de provocação, uma das justificativas que está na exposição de motivos da medida provisória é a insegurança jurídica dessas áreas onde os foreiros ou os inscritos não têm segurança jurídica. E eu fico me perguntando que insegurança jurídica é essa que ocorreu no nosso litoral, que produziu o modelo mais vigoroso de urbanização que a gente tem, que justificaria fazer esse esforço tremendo de mudança na legislação patrimonial para se vender isso às pressas. O novo marco fundiário, que é a Lei 13.465, que na verdade não é lei de regularização, como eu disse, a regularização é um véu, né? Esses mapas, eu vou passar muito rapidamente, na verdade é do que se trata. Esses mapas circularam pela internet, feitos a partir do Atlas de Agropecuária, as terras privadas, as terras públicas, é isso que está em disputa, é disso que nós estamos falando quando a gente está falando dessa denominada lei de regularização, as terras indígenas e as unidades de conservação, né? Os assentamentos do INCRA e as terras públicas não destinadas. Então, nós estamos falando aí, né, de praticamente metade do país que está em disputa e que está franqueado a um acesso facilitado por essa nova legislação. Eu faço uma outra leitura da estrutura da Lei 13.465, né? O título 1, que é regularização fundiária rural, são terras da União não destinadas e terras protegidas. O título 2, que é da regularização fundiária urbana, é a ampliação do tecido urbano das cidades. O título 2, que é da regularização fundiária urbana, também fala das terras urbanas que estão fora do mercado formal. E o título 3 são as terras da União destinadas, mas sem titularidade plena. Essa é a estrutura da lei, né? É isso que está sendo discutido. Eu fiz rapidamente também um balanço na época das emendas da MP, e
uma atuação impressionante dos estados da Amazônia na apresentação de emendas na justificativa da necessidade de destinação e regularização daquelas terras que o mapa mostra que são as terras que ainda estão disponíveis em área ambientalmente frágil, ambientalmente importante para o país, em que a ocupação humana deveria se dar de outra forma. E aí as emendas, enfim, por temas e por partidos, enfim, eu não vou me deter nisso. Então a gente vê nesse novo marco uma articulação entre instrumentos jurídicos rurais e urbanos para alienação de imóveis da União, uma alienação de imóveis da União para a realização de ganhos urbanos em áreas rurais. Essa é uma questão-chave dentro desse novo marco legal. Agilizar a alienação do patrimônio, eu já falei. Uma questão nas cidades médias, e quando a gente olha para o centro-oeste e região amazônica, e mesmo as cidades médias do sul e sudeste, com essa possibilidade de alteração quase automática de área rural em área urbana, são as áreas que vão sentir enormemente as consequências dessa legislação, né, numa estratégia de aquecimento do mercado imobiliário. Utilização dos benefícios da regularização fundiária para a expansão do mercado urbano de solo, né, ampliação do mercado urbano, utilização extensiva do conceito de REURB para além do perímetro urbano, isso assim, dando uma banana para os instrumentos que foram construídos, para o Estatuto da Cidade, revogando um dispositivo do Estatuto da Cidade que dispõe sobre ampliação de perímetro urbano, né? Então, qualquer coisa que tenha a mínima cara de urbano é regularizável por essa lei. E hoje é interessante que eu estava conversando hoje com alguns colegas do DF, isso já estava presente no PDOT do DF, como é que chama lá? Parcelamento urbano isolado. Então é muito sintomático você ver isso naquele PDOT, você vê quem foram os parlamentares atuantes na conversão da MP na lei, e o carregamento desse instrumento, que já era problemático na discussão no Distrito Federal, ampliado, trazido para o país inteiro. Terras dos mais pobres nas mãos do mercado e novas modalidades de produção do solo urbano com ênfase nos espaços privatizados, segregados. Aí nós estamos falando na questão das novas modalidades de parcelamento, né? Uma expressão aí que eu devo ao Paulo Romero, né, que é a conversão de hectares e metros quadrados. Essa é a grande equação dessa lei, né? No campo urbano, essa é a grande equação. Isso a gente... No encontro nosso em São Paulo, a gente acho que já estava bêbado, mas indignados ainda com a medida provisória 759, ele falou essa frase, e é isso, gente. Essa é uma das chaves de leitura dessa legislação, né? Loteamento com controle de acesso, como eufemismo para loteamento fechado, ou seja, novas modalidades de produção de cidade que alteram aquilo que eu falei no começo, o sentido da função social da propriedade, sem, né, eles não mexeram nisso na Constituição, mexeram um pouco no Estatuto da Cidade, mas fizeram essa desconstrução do sentido histórico da função da social da propriedade, né, em nome dessa dinamização do mercado. Aí um caso aqui que eu passar rapidamente, o município aqui de Santa Catarina, 2.600 habitantes, tem 40 condomínios. Né? Isso dispensa comentário, né? Acho que E esse caso, que eu acho que esse caso, isso é delicioso, que eu peguei no Canal Rural, é a história de como é que eles investem em terra rural, arrendam para a produção agrícola, esperando que em algum momento se monte algum loteamento ou condomínio, pois a rentabilidade é alta. Então, essa é a estratégia, né, de aquisição de terras nos perímetros urbanos, e que a nova lei transforma tudo isso sem maiores discussões, sem maiores respeito ou sem maior discussão pública, passa por cima do plano de diretores, enfim. Então, assim, é de uma desfaçatez, assim, é de uma cara de pau que é inominável, né? É a hipocrisia com dentes arreganhados e utilizando os instrumentos que a gente veio construindo nesses anos todos. Letícia, estou terminando. Outra coisa que é muito interessante de ler lá na exposição de motivo. Viabilizar a regularização fundiária, e isso demonstra o caráter dessa lei, mais do que assegurar a função social das cidades, a segurança e a dignidade, dinamiza a economia, né? E os princípios que estão lá, completamente estranhos à discussão histórica, né?
eficiência da ocupação do uso do solo, o uso funcional do solo urbano, sustentabilidade econômica, o princípio da competitividade que estava lá na MP e, né, desapareceu, porque esse era gritante demais. Enfim, são essas as questões que eu queria trazer. Desvinculação da regularização fundiária do instrumento das leis. Isso eu chamo de espezinhamento. Isso é pisar em cima da cabeça. Porque se tem um instrumento, né, que tem uma série de problemas e merece uma série de discussões para avanço, mas é um instrumento que, de norte a sul, é um instrumento que está presente em todos os planos diretores, com todos os seus limites, mas tem servido, sim, de disputa, de marcação de território e de garantia mínima de território para a produção habitacional e de regularização fundiária. Isso foi desvinculado desse novo marco, do novo marco jurídico. Enfim, eu vou terminar, porque a Letícia está me olhando feio. Eu acho que, assim, só para a gente... E ela está certíssima, né? Eu participei outro dia em São Paulo com vários colegas que estão aqui, e acho que é uma questão que eu acho que a gente precisa começar a discutir. A mesa de hoje de manhã apontou isso muito claramente. Discutir outras formas de propriedade. Propriedade coletiva, cooperativa. A gente precisa sair desse nó, sair de um outro jeito. Não é sair reforçando esse instituto que é um dos mais caros da Revolução Liberal, né? A Revolução Liberal se dá pela definição do direito privado. E a gente precisa ir para além disso, né? Ocupar a cidade e reconstruir o sentido de coletivo. Acho que isso também é fundamental que a gente faça isso naquela linha que o Edésio trouxe. Construir o sentido do comum, que não é público, que não é privado, é o comum. Acho que isso é bastante importante. Uma coisa que eu tenho pensado e falado muito, que é educação urbana, colocar essa coisa da leitura do território, da discussão urbana, isso tem que ficar na boca do povo, criança tem que discutir isso como discute questão ambiental hoje. Então é uma tarefa nossa, né, uma tarefa dos urbanistas, dos advogados, dos geógrafos, do pessoal do serviço social, todos que militam nessa causa. Ganhar parceiros, e uma coisa que é fundamental falar aqui, a questão interdisciplinar. Eu acho que assim, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico tem um trabalho que é fantástico, é fundamental. Eu sou devoto desse instituto, só que eu acho que a gente precisa, nessa linha de ganhar parceiros, ser mais interdisciplinar. Eu acho que assim, é importante a discussão da letra da lei, da norma jurídica, mas a gente precisa reforçar esse instituto trazendo uma discussão que seja mais ampla e que contenha outros olhares para a cidade, né? O Edésio falou isso também de manhã, é uma delícia fazer palestra com a bibliografia presente, que você cita e aponta, né? A nota de rodapé assim, você aponta dentro, que é assim, a lei não dá conta. Então, assim, a discussão no âmbito desse Instituto de Direito Urbanístico, ela tem que ser transdisciplinar. E eu trouxe, como bom mineiro, né, uma coisa piegas, mas que eu acho que que tem muito a ver com o nosso momento, que é essa história de vamos de mão dadas, né? Assim, tá muito difícil, negada. O pessoal do MBL é ligeiro. Eles estão nos engolindo todos os dias. E a gente precisa dar as mãos. É isso. Obrigado.